Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Vamos ler até onde a Espírito Santo de Deus determinar a leitura, em nome de Jesus. Aqui no capítulo 9 de Atos, fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, inspirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim os homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus servos, companheiros de viagem, pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Então nós sabemos que Paulo, ele perseguia o povo de Deus, né? Ele conhecia a palavra, que ele estudava, mas ele não aceitava os cristãos, aqueles que serviam a Deus. Mas ele não sabia que Deus tinha uma obra com ele, tinha um chamado de missionário para que ele viesse fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho para aquele povo. Enquanto ele estava perseguindo o povo, Deus estava trabalhando na sua vida. E ali, quando ele foi para Damasco para pegar mulheres, homens, crianças, para matar, porque era o que ele fazia, juntava aqueles soldados e matava os cristãos, que naquela época não podia falar de Jesus e nem dizer que Jesus era o rei, porque o outro rei não aceitava que Jesus viesse ao mundo para tirar o lugar dele. Então Jesus tinha uma missão com Paulo, que era para ele fazer a obra do Senhor. A origem dele era desconhecida, mas grande era a sua missão para com Deus, para levar a sua palavra. E ali ele sabia que ele queria perseguir os cristãos, mas não sabia que Deus tinha um chamado com ele. E ali ele se converteu, fora da cidade de Damasco. Ele foi para Damasco, mas ele não conseguiu ali fazer o que ele queria, porque ao caminhar, Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que ele persegue? E ele perguntou: Quem és tu? Era o Senhor Jesus. E ali naquele momento, o Senhor permitiu que ele visse aquele clarão, aquela luz forte, que era o Espírito Santo de Deus, que estava ali falando com ele. Era Jesus que estava falando com ele. E ele não aguentou, a luz era tão forte que ele acabou ficando cego e caindo por terra. Mas ninguém que estava ao seu lado via, mas somente ele é que via aquela luz forte e a voz do Senhor falando ali com ele. E nós sabemos que ali Cristo estava preparando ele para levar o Evangelho, para ser um ministro de testemunha do Evangelho de Deus. E hoje muitas vezes Deus tem um chamado com a pessoa lá fora,
mas ele não aceita a palavra de Deus. Ele não ouve, não deixa que o Espírito Santo de Deus penetre dentro do seu coração, para que ele venha fazer morada, para que ele venha te usar, te abençoar. Às vezes a pessoa está passando por uma luta e Deus está tocando nele para que ele vá para a sua casa, mas ele não aceita. E assim também era com Paulo. E Deus tem a missão com cada um de nós, porque ele nos chamou pelo nosso nome, para que nós viéssemos para a sua casa, para fazer a tua obra. Deus criou o homem na terra, foi para te louvar, para te adorar, mas o homem preferiu seguir o caminho errado do que vir para a casa do Senhor e para louvar a Deus. E Deus, mesmo assim, ele ainda ama essas pessoas que estão aí fora. Já imaginou se Deus não amasse esse povo? O mundo já não está muito bom. Se Deus não amasse, o mundo estaria muito pior. Nós estamos vendo aí as pessoas, cada dia um sofrimento. A gente olha para a televisão, liga para ver um programa, só vê maldade, só vê destruição. Como onde teve aquele incêndio lá no Bairro Fluminense, o povo desesperado não sabia para onde ir, corria para um lado, para outro, mas tudo isso está escrito na palavra de Deus, que no final do tempo o povo não ia saber o que fazer. E nós estamos vendo aí essas doenças que ninguém entende, que não sabe nem de onde vem essas enfermidades, e está contaminando a terra, está contaminando o mundo, e nós estamos aí pregando a palavra do Senhor. É no rádio, é na televisão, é no ônibus, é na estação do trem. O povo não pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus, porque a palavra de Deus está sendo proclamada na face da terra. E ali o Senhor Jesus, ele preparou Paulo, que aí já não era mais Saulo, era Paulo, foi chamado de Paulo, e ele se entregou verdadeiramente ao Senhor. Ali ele experimentou um novo nascimento, um nascimento em Jesus, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nascemos de novo, nós estamos saindo do pecado, estamos sendo libertos do mundo e para servir ao Senhor Jesus. E ali os nossos pecados, através de nós aceitar o Senhor Jesus, nós se arrependemos do nosso pecado e o Senhor nos aceita de braços abertos e esquece do nosso pecado, que a palavra de Deus fala que do nosso pecado, do nosso passado, ele não lembra mais. E ali Paulo, ele sofreu aquela perseguição também. De perseguidor ele passou a ser perseguido, porque o povo se admirou. Como você perseguia o povo de Deus, hoje você está pregando Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e o povo começou a perseguir ele, querendo matar ele, e ele fugindo, se escondia, porque quando o povo descobriu que ele estava sendo do lado de Jesus, eles começaram a correr atrás de Paulo. E ali ele chegou no caminho para se juntar com os apóstolos, os discípulos de Jesus. Mas os discípulos de Jesus também ficaram com medo dele, porque sabia que ele perseguia eles e queria matar. Mas aí Ananias, que sabia, porque quando Paulo ficou cego, que ele estava na casa de Judas, ali orando, e Ananias dormindo, Deus falou para ele que era para que ele fosse ali naquela rua, né, que era a rua onde a casa de Judas, que ele fosse lá, que ali tinha um homem que era chamado Saulo de Tarso, e ele estava ali orando. Mas ele falou: mas Senhor, ele perseguia o seu povo, os seus discípulos, e Deus falou para ele: vá e ora pelo aquele homem, porque ele vai ser um pregador do meu evangelho. E assim Ananias obedeceu a voz do Senhor e foi lá, orou pelo Paulo, e aquelas escamas que estavam sobre a sua vista caíram, ele passou a enxergar de novo. E ali ele começou a glorificar o nome do Senhor, e quando ele ficou de pé,
ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele ficou cheio do Espírito Santo do Senhor. E quando ele começou a falar em línguas e mistério do Senhor, porque ele foi batizado, e daquele momento ele começou a orar ao Senhor, pedir a direção a Deus do que ele tinha que fazer, e Deus foi abençoando e foi dando a direção para ele, e ele começou a jejuar. E as suas atitudes eram tudo orientada pelo Senhor. E Deus usou aquele homem para fazer a obra. E assim também é conosco. Assim como Paulo aceitou Jesus, ele começou a orar, ele começou a jejuar e pedir a Deus a direção do que ele tinha que fazer. Qual era a atitude que ele tinha que tomar. E nós também, na nossa vida, nós temos que orar, temos que jejuar sim e pedir a Deus: Senhor, que queres que eu te faça? Que queres como eu ande? Como eu faça a tua obra? E Deus, ele vai falar conosco, que muitas vezes as pessoas tomam a decisão e dá errado, porque não pede a direção de Deus, não pede o Espírito Santo de Deus para que ele venha orientar. E é por isso que às vezes a pessoa fica fraca, sai da igreja, vai para o mundo e cai no pecado. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós não podemos viver como era antes, ser como nós éramos no mundo, porque nós somos uma pessoa separada. Deus nos chamou e nos separou do mundo para que nós pudéssemos servir a Ele. E ali aquela fé salvadora do novo nascimento de Paulo. E esse novo nascimento para nós também é buscar o Espírito Santo de Deus, é ter fé, é ter confiança no Senhor. Nós temos que ter confiança no Senhor, porque o nosso novo nascimento, a nossa fé, vai buscar a gente ter comunhão com Deus. Nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, porque é isso que nos conduz à nossa salvação. É estar buscando o Senhor em oração, é buscar dentro da palavra, porque nós precisamos do alimento da palavra do Senhor, assim como nós precisamos do alimento material para o nosso corpo. O nosso espírito, ele precisa do alimento da palavra de Deus. E é através de você se alimentar desta palavra, é através de você estar lendo essa palavra, você vai se alimentando, você vai ficando forte no espírito. É através de você dobrar o seu joelho, é através de você fazer um jejum, você está preparando a sua vida espiritual. Você está buscando a sua salvação, para que o inimigo não venha arrumar uma brecha para entrar na sua vida, para tentar destruir, tirar da presença do Senhor. E é por isso que nós temos que ter fé, fé mesmo, confiar no Senhor. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque nós sabemos que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Assim como Ele cumpriu na vida de Saulo, se tornou Paulo hoje o discípulo de Jesus, que levou a palavra, fez várias viagens, ajudou os pobres, arrecadava dinheiro para levar comida ali para os pobres, para aqueles que precisavam. E ele sempre levando a palavra e ensinando. Hoje também nós temos que seguir o exemplo de Paulo, pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão fora. Não importa se ele não vem para a igreja, mas você está pregando a palavra de Deus para aquela vida, porque é isso que Deus quer, que nós façamos, sair e pregar o Evangelho, não ficar acomodado dentro de casa. Porque quando nós aceitamos Jesus, como fala aqui no Novo Testamento, os crentes, eles são chamados de santos. Por que nós somos santos?
porque nós somos filhos de Deus. E na fala, e é separado do pecado. Então, quando nós aceitamos Jesus, não podemos estar mais no pecado, porque o nosso pecado, Deus nos perdoou. Quer dizer que nós somos separados do pecado para Deus. Em outras palavras, santificados. Nós somos santificados em Deus. Isso significa, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos dizer que nós não estamos livres de pecar, porque nós somos crentes, nós não vamos pecar. Vamos dizer, o crente, ele é perfeito, ele não peca, não peca sim. Na palavra de Deus fala, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então muitas vezes nós pecamos porque julgamos o irmão, porque falamos mal de uma pessoa, porque guardamos mágoa, tem gente que guarda ódio no coração. Isso é pecado. É pecado. É pecado julgar o seu irmão. É pecado falar mal também. Então é por isso que aqui na palavra está dizendo que o crente também não quer dizer que ele seja perfeito ou incapaz de pecar, porque nós também somos pecadores, apesar de estar na presença do Senhor, né? Então nós temos que fazer o quê? Para que não venhamos pecar. Viver em santidade, viver em oração, viver em vigilância, pedir sempre ao Espírito Santo de Deus que Ele venha estar no nosso interior, que Ele venha nos guardar, para que as promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida. E se nós não tivermos a direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos cair no pecado. E o amor, nós temos que fazer a obra de Deus com amor. Nós temos que sofrer pelo amor da obra de Deus. Que aqui na palavra de Deus fala que o novo nascimento de Paulo foi uma dor de parto. Que ele sofreu muito pelo amor da obra do Senhor. E é esse amor, esse sofrimento que a pessoa passa na vida através de aceitar Jesus, é que se torna um ministério frutífero. Que quanto mais você sofre, mais o Senhor vai trabalhar na tua vida. E bons frutos você vai dar para o Senhor. Porque vai ser através do seu testemunho, através do seu sofrimento, é que você vai ganhar uma alma para o Senhor Jesus. E nós sabemos que ali Paulo, depois daquela conversão dele, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Mas foi um mistério que Deus tinha na sua vida. Um mistério valioso. E o povo ali achava que ele não ia conseguir servir a Jesus, porque ele não teve aquele contato que os discípulos do Senhor tiveram com ele. Mas ele verdadeiramente, ele conhecia a palavra de Deus. E Deus sabia que ele ia ser um homem que ia levar a sua palavra, que ele ia sofrer por amor à sua obra, depois que ele se convertesse. E nós sabemos que ali ele se converteu, levou a palavra do Senhor, e o desejo do Espírito Santo é a salvação para todos nós, em nome do Senhor Jesus. E era o desejo do Espírito Santo de Deus ver aquele homem que perseguia o povo de Deus, talvez até ria quando via o povo ali matando os cristãos, vendo seu sangue ali dos cristãos sendo derramado, e ele cada vez mais naquela perseguição. Mas até que um dia Deus apareceu para ele e falou com ele, e ali ele abriu seu coração e verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus. E é assim que Deus também faz na nossa vida, quando nós não queremos aceitar o Senhor Jesus. Ele faz acontecer algo na nossa vida, para que nós possamos olhar para Ele
e para abrir o nosso coração, a porta do nosso coração, para que Ele venha fazer morada. Aí sim, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Vem sim o sofrimento, vem as perseguições, porque às vezes a pessoa acha que aceitar Jesus, vem para a igreja, não vai ter mais luta, vai ser milionário, vai ter tudo que quiser. Não. Tem sim a sua bênção, tem a sua libertação, tem o consolo do Espírito Santo e tem a riqueza espiritual. E a maior riqueza que nós temos na nossa vida é saber que um dia nós estaremos lá na glória, morando com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, para que Deus, aleluia, possa cada dia mais nos usar na sua palavra, para que Ele possa nos abençoar, nos libertar, assim como Ele libertou o Saulo, que Ele possa também libertar a nós e a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, quero agradecer a Ti por mais um dia, Senhor, por mais uma noite que nós passamos aqui na Tua presença, glorificando e louvando o Teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas mãos, Senhor, possam estar estendidas, Senhor, para nós nesse momento, que Tu venha, Senhor, abençoar a Tua igreja, Senhor, libertar aquele que está com problema, com a dificuldade, Senhor, que Tu venha curar aquele que se encontra enfermo, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, eu te peço agora, Senhor, que Tu venha, Senhor, aleluia, manifestar, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja, para que haja poder, Senhor, para que haja, Senhor, vida e renovo, Senhor, no meio do Teu povo, Pai. Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, essas fotografias, Senhor, aquele que é para ser liberto, que Tu começa a tocar no coração e libertar essas vidas, Senhor, contemplando como se Ele estivesse aqui neste lugar. Pai, eu entrego, Senhor, cada um nas Tuas mãos e a Tua igreja e o culto de amanhã, que Tu possas fazer presente, Senhor, no nosso meio, que é um culto, Senhor, de agradecimento a Ti, Senhor, pela nossa união, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos abençoa, Senhor, nos guarde, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor esteja na sua frente para te guiar no caminho certo. Que o Senhor esteja ao seu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiver triste. E que o Senhor esteja em cima de ti para te abençoar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te livrar das ciladas dos homens maus e perversos. E que o Senhor te abençoe e te guarda e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Está encerrado.